Olha essa que está aí. Log de 16 na base 0,5. Vamos relembrar aqui, ó, que as condições elas estão mantidas, né? As condições para o cálculo do logaritmo elas estão sendo atendidas. Olha, lembra, o logaritmando tem que ser um número positivo. A base tem que ser um número positivo. Tanto o 16 quanto o 0,5 são números de sinal positivo. Com a restrição ainda de que a base tem que ser um número diferente de 1. Então, 0,5 é diferente de 1. Então, se as condições de existência do logaritmo estão sendo atendidas, eu consigo chegar a um resultado para isso daqui. Como que eu vou conseguir chegar a esse resultado? Conseguiu fazer de cabeça? Parabéns, mas se não, ok, natural, você vai ter que fazer uma conta mesmo, ok? É isso, ó. Primeira iniciativa, igualei aquilo ali a x. Eu sei que aquele logaritmo vai ter que me dar um resultado. Eu estou chamando aquilo ali de x. E agora, lá vamos nós. De logaritmo, para você acertar a resposta, o que você tem que saber? Apenas isso. O log de A na base B é igual a C. Se eu pegar o B, elevar a C, igual a A. No nosso caso, se eu pegar o meio, que é a minha base, elevar a x, que é o meu logaritmo, e igualar a 16. De logaritmo é a única coisa que você precisa saber. E meio elevado a x tem que ser igual a 16. Daqui para frente, pare de culpar o logaritmo, porque se daqui para frente travou, a culpa não é de logaritmo, a culpa é da sua matemática básica. É de propriedade de potência, é de decomposição em fatores primos, é de alguma maldadezinha ali naquela parte mais básica, ok? Meio elevado a x, ó, preciso que fique natural para vocês. O que é meio? Meio é 1 sobre 2. A gente está vendo lá, né, operações com números decimais. O que é o 0,5? Ah, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. E simplificado é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tá vendo que o problema às vezes não está no logaritmo, está no basicão, no feijãozinho com arroz? O que é um meio? O meio é 5 décimos, que é a mesma coisa que 1 meio. Então aqui, ó, agora eu vou começar a remodelar essa minha equação. Vou escrevê-la como se fosse 1 meio elevado a x. E aí, esse 16, eu já vou começar a repensá-lo. Você está vendo que aqui, ó, aliás, eu vou deixar aqui tudo indicado passo a passo. Vou colocar assim, ó. Assim, beleza? 1 sobre 2 elevado a x. Vou fazer aqui passo a passo. Você conseguir antecipar aí para você mesmo, tá valendo. Cheguei num ponto, então, em que eu só transformei o 0,5 em 1 sobre 2. Como que eu posso mexer? Como que eu posso manipular aquele 1 sobre 2? 1 sobre 2, lembra de uma propriedade que a gente viu no bloco anterior? Me permitia pegar o número que estava embaixo e mandar para cima, multiplicando, só que para isso eu teria que trocar o sinal do expoente. Foi a última propriedade que a gente viu no nosso bloco de revisão. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. Quando eu tenho 1 sobre 2, gente, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 vezes 2 elevado a menos 1, certo? Esse 2 que está aqui embaixo, ó, eu estou mandando ele para cima multiplicando, só que aí ele passa multiplicando 2 elevado a menos 1. E aí 1 vezes 2 elevado a menos 1, isso aqui vai ter que dar quanto? Ó? Vai ter que dar 2 elevado a menos 1. Então, onde eu tinha aqui, ó, 1 meio elevado a x, vou deixar o passo a passo. É como se eu passasse a ter 2 elevado a menos 1 elevado a x. Ok? E aí tudo isso tem que ser igual ao 16. O que é 16? 16 é 2 elevado a 4. Aí eu não vi que ali no meu primeiro membro apareceu uma base 2. 16, aquele 16 está travando? Travou. Pega, aplica a propriedade, pega, decompõe, certo? 16 é 2 elevado a 4. 16 se você for fatorar, né? 16 por 2 vai dar 8, 8 por 2 vai dar 4, 4 por 2 vai dar 2, 2 por 2 vai dar 1. Você escreve o 16 como 2 elevado a 4. Ali, aquele 2 elevado a menos 1 elevado a x, outra propriedade de potência. É potência de potência. Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então aqui, ó, eu multiplicaria o menos 1 pelo x, chegando a quanto? A menos x. Então 2 elevado a menos x teria que ser igual a 2 elevado a 4. E aí eu estou num ponto em que as minhas bases já estão iguais. Se as bases já estão iguais, eu preciso garantir a igualdade dos expoentes. Então aí eu passo a ter menos x
igual a 4. Eu não quero saber o valor do menos x, eu quero saber o valor do x. Então, aqui é como se a gente pudesse multiplicar por menos 1. Lembra? Eu não quero saber menos x, eu preciso do x. Se eu multiplicar aquilo ali por menos 1, eu concluo, então, que o meu x teria que ser igual a menos 4. E aí, então, está feito o cálculo aqui, ó, do meu log. Ó, logaritmo de 16 na base meio tem que ser quanto? Tem que ser menos 4. Bruno! Oi? Brunão, você não falou lá o negócio do logaritmo, tinha que ser positivo? Isso, não confunda as coisas, não. O logaritmando tem que ser positivo, o 16 foi positivo, a base tem que ser positiva e diferente de 1. Meio, base meio e diferente de 1. O resultado do logaritmo, não tem problema não, a gente vai encontrar resultados de logaritmo negativo, tanto que a gente acabou de encontrar aqui, perfeito? O resultado com sinal negativo para o logaritmo não é problema. Eu não posso ter logaritmando negativo e base com sinal negativo, ok? Vamos para mais uma. Olha a letra E. Log de 0,25 na base 4. Vou chamar meu resultado de x. Então, ó, esses detalhezinhos é que vocês têm que pegar, tá bom? Que eu escuto muitas vezes vocês, Bruno, não sei nem por onde começar. Então, olha por onde eu estou começando. Olha a primeira coisa que eu estou fazendo. Chamando o resultado de x. Então, isso aqui, ó, igual a x. Beleza. O que você vai tentar fazer agora? Aliás, o que você vai fazer agora? Aplicar a definição. Definição de logaritmo. O básico de logaritmo. E que é o logaritmo propriamente dito. Cálculo de logaritmo. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Então aqui eu vou deixar indicado que 4 elevado a x tem que ser igual a 0,25. Essa aqui, né, o que eu fiz aqui foi a definição, a aplicação da definição de logaritmo. Chegou até aqui? Perfeito. Teve problema a partir daí? Não é culpa do logaritmo, é culpa da matemática básica. Ou é situação envolvendo decomposição, ou é propriedade de potência, transformação de decimais. Tá vendo aqui, ó? Isso é muito importante, você saber transformar o 0,25 numa fração. Então, 0,25, o que é 0,25? É 25 sobre 100. É 25 sobre 100 simplificado, 1 sobre 4. Mas tem que ter, né, esse domínio do básico. 0,25, vou deixar indicado aqui para vocês, ó. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. E aí, simplificando esse 25 sobre 100, é como se eu chegasse, então, a 1/4. Só que é inadmissível, né, que você perca uma questão de logaritmo numa prova, porque esse ponto aqui, ó, da sua matemática básica não está bem fundamentado. E, ao mesmo tempo, não é pecado. Tá? Você olhar para isso e falar assim, Bruno, não estou lembrando. É pecado você continuar errando, porque eu estou te mostrando onde você tem que buscar a informação. Você tem que saber transformar números decimais em frações. Isso tem no nosso curso, qualquer vídeo que você jogar no YouTube, preciso transformar um número decimal numa fração, não tem desculpa. Tem no nosso curso, e qualquer videozinho no YouTube você acha isso. É o 0,25. 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1/4. Só que eu sei que muitos de vocês vão travar onde? Aqui, nesse ponto. Não dá, não tem jeito, vocês vão ter que ir para lá para me representar, tá bom? Então aqui, ó, onde está 4 elevado a x igual a 0,25, você vai escrever isso aqui como 4 elevado a x igual a 1 sobre 4. Perfeito? 4 elevado a x igual a 1 sobre 4. E agora? Então aqui, ó, daqui para cá, nem usei propriedade de potência. É matemática básica. 0,25 é 1/4. Agora, eu vou me dar o luxo aqui de usar uma propriedadezinha de potência. Nesse 1/4 aqui, ó, vou pegar esse 4 que está embaixo, vou mandar para cima. Só que quando eu mandá-lo para cima, o expoente dele troca de sinal. Qual que é o expoente do 4? É o expoente 1. Eu mando para cima, então, como se fosse 4 elevado a menos 1. Perfeito? Vai ficar assim, ó. 4 elevado a x é igual a 4 elevado a menos 1.
Na realidade, para você entender todo o detalhe, seria 1 vezes 4 elevado a menos 1, que vai dar 4 elevado a menos 1. Ok? E aí, se 4 elevado a x é igual a 4 elevado a menos 1, uma vez que eu consegui igualar as bases, se as bases são iguais, basta que eu iguale também os meus expoentes, perfeito? Então aqui, olha, o meu x teria que ser igual a menos 1. Tá bom. Log de 0,25 elevado a 4 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar menos 1. Log de 0,25 na base 4 tem que ser igual a menos 1. Ok? Abraão, eu consegui fazer de cabeça. Beleza, cara. Então, se você está conseguindo fazer de cabeça, é porque de alguma forma, para você, tudo isso que eu rascunhei no papel está muito natural. Se não, é o que eu falo, não é pecado nenhum. Logaritmo, tirando ali aqueles de potência de base 10, logaritmo não é um tipo de resultado que de maneira imediata você tenha que saber. Ok? É o que eu falei no início do bloco. Tira esse peso das suas costas. Bati o olho, eu não sei quanto que é o log de 0,25 na base 4. Fica tranquilo, porque dependendo também, nem eu vou saber de cabeça. Eu também vou ter que fazer rascunho para poder chegar ao resultado. Ok? Vamos para mais um? Tem mais, não tem? Bora para mais um. Log de 625 na base 1/5. Log de 625 na base 1/5. O que você vai fazer? Observa, qual que é a primeira iniciativa que eu estou tomando aqui? Eu não consigo sair do lugar. Então, olha como que eu saio do lugar. Olha a primeira coisa que eu estou fazendo. Vou pegar aquilo ali e vou igualar x. Faça isso também. Ó. O que é isso? Isso aqui vai me dar um resultado que eu vou chamar de x. Pronto. Agora, o que você vai fazer? Agora, você vai aplicar a definição de logaritmo. O básico de logaritmo. A base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Em alguns momentos, a gente vai estar numa situação lá, um enunciado complexo. O cara vai querer pegar, te atrapalhar e você vai precisar só disso daqui para poder matar um exercício. Da definição. Ele vai trazer um textão, vai falar. E o que você precisa? O básico do logaritmo, a definição. A base, que é 1/5, elevada ao expoente, que é x, tudo isso tem que ser igual a 625. E, de novo, toda hora eu estou falando que é para ver se de uma vez por todas você entende onde está o problema. Se você não chegou aqui, aí você está com uma falha na definição de logaritmo que eu apresentei no início desse bloco. Se o seu problema foi a partir daqui, para de achar que o seu problema é logaritmo. O seu problema é a matemática lá do ensino fundamental, das propriedades de potência, da decomposição em fatores primos, do básico do básico. O que é 625? Bruno, 625 não dá... vai fatorar, velho. São as iniciativas que você toma quando você está lidando com logaritmo. Decomposição em fatores primos. É uma ferramenta básica quando você está lidando com logaritmo. Travou, fatora. Pega o 625 e vai fatorar. Isso aqui é o básico. 625, você consegue dividir por 2? Não. Consegue dividir por 3? Não. 625 você consegue dividir por quanto? Por 5. 625 por 5 vai dar 125. 125 por 5 vai ter que dar 25. 25 por 5 vai ter que dar 5. 5 por 5 vai ter que dar 1. Pronto. É esse aqui o movimento quando você está estudando logaritmo. Travou de um lado, tenta fatorar. Travou de um lado, aplica a propriedade de potência. É isso. Perfeito? Então, o que vai ser o 1/5? O 1/5 vai ser aquela história de usar a última propriedade que a gente revisou no bloco anterior. Aquele 5 que está embaixo, manda para cima multiplicando. Só que troca o sinal do seu expoente. O 5 é como se o expoente dele fosse 1. Se eu mandar ele para cima, ele vai ter que passar como expoente, vai ter que passar com o expoente menos 1. Então, eu vou deixar o rascunho aqui no cantinho. Ó. O que é o 1/5? 1/5 é como se fosse a mesma coisa que 1 vezes, aí esse 5 que estava lá embaixo, eu mando para cima. E aí você percebe que em alguns momentos vocês vão travar por conta disso. Caraca, Bruno, eu não sabia o número que estava embaixo eu podia mandar para cima trocando o sinal do expoente. Isso é vital para você dar conta de um problema desse. Tá vendo aí? Tem que corrigir as lacunas. 1/5. 1 vezes 5 elevado a menos 1, que vai ser a mesma coisa, então, que 5 elevado a menos 1, certo? Se é 1 vezes isso, vai dar o 5 elevado a menos 1. Então, fica, ó, 5 elevado a menos 1
elevado a x, que é igual ao 625, que eu vou escrever como se fosse 5 elevado a onde, ó? 5 elevado a 4. Às vezes está se criando um problema ali, logaritmo, logaritmo. Você está vendo onde está o problema? Aqui, ó, no feijãozinho com arroz. Tá vendo como pode ser mais fácil do que você está imaginando? Você dominar esse básico, você deslancha aqui num assunto que geral vai deixar de lado. 5 elevado a menos 1 elevado a x, multiplica ali os expoentes. Propriedade, né? Potência de potência. Puxei sua orelha no bloco anterior. Falei que não tem como você sobreviver se você não dominar aquelas propriedades de potência. Não é brincadeira, não. 5 elevado a menos 1 elevado a x tem que estar natural. Potência de potência. Multiplica. Isso. Menos 1 elevado a x vai ter que dar menos x. 5 elevado a menos x tem que ser igual a 5 elevado a 4. Você não igualou as bases? Então agora você tem que garantir a igualdade dos expoentes. Menos x fica igual a 4. Se menos x é igual a 4, quando eu for multiplicar por menos 1, eu vou chegar à conclusão de que o meu x tem que ser igual a menos 4. Pronto. O que é o log de 625 na base 1/5? Log de 625 na base 1/5 tem que ser menos 4. Perfeito? Não tem problema nenhum o logaritmo ser negativo, o resultado do logaritmo ser negativo. O grande problema, que não vai ter condição de você calcular, é logaritmando negativo e base negativa, tá bom? E base negativa, o logaritmando tem que ser positivo e a base, além de positiva, tem que ser diferente de 1. Olha a letra G. Essa aqui não é para arrumar confusão não com ela, não. Essa aqui é uma daquelas que eu falei que a gente pode calcular direto. Ainda assim, eu vou rascunhar aqui uma solução aplicando a definição. Mas por você mesmo. Se eu não deixei aqui a base, fica subentendido que a base é 10, certo? E aí, se aqui for uma potência de base 10, como é o caso, 0,01, ele acaba sendo 10 elevado a menos 2. É só lembrar, então, que se for do tipo 0,001, 0,002 e por aí vai, é só contar aqui a quantidade de casas e colocar o resultado negativo. Então, log de 0,001 tem que ser menos 2. Esse é um resultado que você pode apresentar para mim direto, tá bom? Como aqui, ó, é um número decimal, vai dar um resultado negativo, tá bom? Tendo aqui a base 10, o resultado vai ter que ser negativo, e aí é só observar a quantidade de casas decimais. Professor, mas eu não consegui fazer assim não, eu precisei ir pela definição. Ok, se você foi pela definição, claro, vai ter que dar o mesmo resultado. Ia ficar assim pela definição. Log de 0,01 na base 10, aí cabe a você ficar atento. Isso aqui é uma condição que você tem que saber. É um jogo, dentro do jogo dos logaritmos, se eu não te apresento a base, tem que saber então que a base é 10, ok? Daí então, se a minha base é 10, você pega e chama o resultado de x. E aí começa, vai aplicar a definição. 10 elevado a x é igual a 0,01. Aí aqui, o que é importante? Olha o que eu estou chamando a sua atenção para ver se você está fazendo seu checklist direito. Você sabe transformar número decimal em fração? Bruno, não sei. Então, vá buscar no nosso curso um ponto, né, em algum capítulo aí onde eu vou falar sobre isso. Ou, de novo, qualquer vídeo que você jogar no YouTube aí, a transformação de decimal em fração. Você vai ter orientação sobre como proceder com isso. Então, o que é o 0,01? É 1 sobre 100. Então, fica, ó, 10 elevado a x. Só que saber transformar decimal em fração é pré-requisito para você dar conta de logaritmo. Então, 0,01 não pode te dar dúvida isso. 0,01 é o quê? É 1 sobre 100. Aí, o que eu vou fazer? Vou escrever na base 10. 100 é o quê? É 10. 10 elevado a quanto? 10 elevado a 2. Então, fica 10 elevado a x igual a 1 sobre 10 elevado a 2. Mas aí o que é esse 10 elevado a 2? Manda isso para cima, ó. 10 elevado a x, que é igual a 10 elevado a menos 2. E aí, então, o meu x teria que ser menos 2. Tá bom? Então, sobre esse cálculo mais rapidinho aqui, lembra que no exemplo B eu já tinha dado uma orientação para vocês, tá bom?
sobre como lidar aqui, ó, melhor com essas potências de 10. Qualquer dúvida é só voltar aqui rapidinho, ó, nessa explicação que eu tinha dado lá na letra B, sobre essas potências de 10 na própria base 10. Na pior das hipóteses, pode fazer aqui a aplicação da definição, que, conforme a gente viu aí, a gente chega ao mesmo resultado, ok? Vamos dar uma olhada aqui nessa letra H, a gente fechando esse bloco. Aqui eu tenho o log do log de 81 na base 3, na base 2. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu tenho como logaritmando, veja se você concorda comigo. Eu tenho como logaritmando um logaritmo, certo? Eu estou calculando o log de um logaritmo. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? Tem que saber primeiro quanto que dá isso daqui. Quanto que é log de 81 na base 3? Então, lá vou eu. Log de 81 na base 3. Vou deixar indicado aqui no cantinho, ó. Log de 81 na base 3. E esse resultado aqui, eu vou chamar de x. Vou aplicar aqui a definição rapidinha. 3 elevado a x tem que ser igual a 81. O que é o 81? Pega e fatora o 81. 81 é 3 elevado a 4. Bom? Só que aí, de novo, ó, isso que está aqui, que eu faço de maneira natural, tem que ser natural para vocês, porque eu sei que em alguns momentos vocês travam aqui, não consegui sair do lugar, 3 elevado a x igual a 81, não consegui sair do lugar. Qual que foi a minha iniciativa? Que eu estou te falando que é pré-requisito. Travou, lembra que decomposição em fatores primos é algo decisivo quando você está trabalhando com logaritmo, perfeito? Então aqui, travou, fatora. 81 por 3 daria 27. 27 por 3 ia dar 9. 9 por 3 ia dar 3. 3 por 3 ia dar 1. Tá aqui, ó. Perfeito? Então, uma vez que eu igualei as bases, os meus expoentes têm que ser iguais também. Então, eu chego à conclusão de que esse x aqui tinha que ser igual a 4. Perfeito. O que é esse x igual a 4? É a resposta para o exemplo que está aqui na letra H? Não. Eu acabei de transformar esse logaritmo de 81 na base 3, eu acabei de encontrar o resultado para aquilo que está ali, né? Log de 81 na base 3 dá quanto? Dá 4. Então, agora, eu vou reescrever isso aqui como se fosse o log de quanto? Quanto que dá isso que está aqui? Isso aqui dá 4. Então, fica o log de 4 na base 2. E aí, esse aqui, quem sabe, né? Esse é mais rapidinho, dependendo até de cabeça você faz. Ih, Brunão, de cabeça não está saindo nada. Então, vai lá, ó. Faça aí seu rascunho, ó. Log de 4 na base 2, eu vou chamar aqui agora de y. E aplica a definição. Pego 2, eleva a y, e aí o resultado vai ter que ser igual a 4. Ah, mas o que é o 4? Travei, não consigo sair do lugar. Lembra que é pré-requisito. Saber propriedade de potência, decomposição em números primos, transformar decimal em fração. Aqui eu vou precisar de quê? Eu vou precisar me lembrar que o 4 é 2 ao quadrado. Então fica 2 elevado a y, que é igual a 2 elevado ao quadrado. Se 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado, o y tinha que ser igual a 2. Agora sim. Quanto que dá? O log do log de 81 na base 3, só que na base 2. Isso é a mesma coisa que o log, no fim das contas, de 4 na base 2, e o log de 4 na base 2 tem que dar quanto? 2. Bom, perfeito? Então, tudo bem. Fecho com vocês esse bloco. Espero que aí do outro lado você tenha conseguido me entender. Se tiver dúvida, dificuldade, volta e tentem identificar onde que está essa dúvida. É propriamente dito na definição do logaritmo ou é naquela matemáticazinha básica? Dentro dessa matemática básica, o que está pegando para você? São essas transformações de decimal em frações? É básico. Não adianta avançar sem dar uma olhada nisso. Decomposição em números primos, tem hora que você vacila ali, então vai treinar isso, perfeito? São as propriedades de potência? Dê uma olhadinha. Não tem milagre. Sem uma base sólida, você não consegue avançar, perfeito? Então é o que eu sempre falo. Perca tempo, entre aspas, né? Voltando lá na base, para parar de perder tempo lá na frente. Não é perda de tempo. Esse que é o detalhe, né? Organizando aqui as ideias, você está acumulando conhecimento não só para a parte de logaritmo, como para vários outros conteúdos. Essas propriedades de potências, essas brincadeirinhas aqui de decomposição, isso é vital na matemática, certo? Fecha esse bloco por aqui e na sequência eu volto. Vamos enfrentar
Já está começando a perder um pouquinho aí o medo? Eu espero que sim. Você também pode acompanhar nos PDFs aí da galera de exatas aqui do Estratégia. Com certeza vocês vão ter muito conteúdo importante por lá também. Daqui a pouquinho eu volto e a gente continua. Forte abraço. Valeu!